E som, alô, testando. Teste e som, alô. Ele vai tocar lá, mas eu acho que vai ser semana que vem.
Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa 7ª sessão ordinária do ano de 2026. Aproveito também a oportunidade para cumprimentar os presentes na nossa galeria, os internautas que nos acompanham pela internet, pelo Facebook e YouTube da Câmara Municipal. Registrada a presença dos 9 vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis, havendo quórum regimental, declaro aberta a 7ª sessão ordinária do exercício 2026 e, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Convido as senhoras vereadoras e os senhores vereadores a ficarem em pé e convido o senhor secretário para que proceda a leitura do texto bíblico. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito Santo, a verdade, dará testemunho de mim, depois também vós, neste mundo, de mim ireis testemunhar. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai e nem a mim. Eu vos digo isto, porque vós lembreis que eu disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da 6ª sessão ordinária, realizada no último dia 27 de abril de 2026. Senhor presidente, pela ordem, eu peço a dispensa da leitura da ata da 6ª sessão ordinária, haja vista que todos os nobres pares possuem acesso. Perfeito, vereador. Com o pedido do vereador Douglas Alves de Oliveira, coloco em discussão a dispensa da leitura da ata da última sessão ordinária. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação a dispensa da leitura da ata da sessão do dia 27 de abril. Os favoráveis votam sim, os contrários votam não. Aprovado por unanimidade. Coloco agora em discussão o conteúdo da ata da 6ª sessão ordinária do primeiro período de 2026. Não havendo quem queira fazer qualquer apontamento ao conteúdo da redação da ata da última sessão, coloco em votação o conteúdo da ata. Aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos restantes das matérias do expediente. Senhor presidente, vamos proceder à leitura das respostas do Executivo Municipal quanto às indicações apresentadas pelos senhores vereadores. Indicação 05/2026, do nobre vereador Douglas Alves de Oliveira, o assunto instalação de lixeiras de maior capacidade nos moldes das utilizadas em condomínios em pontos estratégicos do município de Fernando Prece. Em atenção à indicação 05 de 2026, de autoria do nobre vereador Douglas Alves de Oliveira, que solicita a instalação de lixeiras de maior capacidade nos moldes das utilizadas em condomínios em pontos estratégicos do município de Fernando Prestes, informamos que a administração municipal recebe a presente proposição com atenção e reconhece sua relevância para aprimoramento da limpeza urbana e do manejo adequado dos resíduos sólidos. A iniciativa apresentada vai ao encontro das ações que vêm sendo gradualmente implementadas pelo município, visando a melhoria da organização dos espaços públicos e a promoção do bem-estar da população. Nesse sentido, a demanda será encaminhada ao setor competente para que a análise quanto à viabilidade da implantação, incluindo estudos dos pontos estratégicos, definição do modelo mais adequado e avaliação orçamentária, a fim de subsidiar futuras decisões no âmbito do planejamento municipal. Ressaltamos que o município permanece empenhado em aperfeiçoar os serviços urbanos e agradece a contribuição do nobre vereador
que colabora de forma construtiva com a administração pública. Atenciosamente, Mariel Sebastião Rocha, prefeito municipal. Arquive-se. Indicação 06/2026, de autoria do vereador João Carlos da Silva, o assunto construção de uma lombada ou redutor de velocidade na estrada vicinal José Molena, que liga Fernando Presta a Santa Adélia, nas proximidades da propriedade do senhor Francisco Sereni, de acordo com as diretrizes do Código de Trânsito Brasileiro. Em atenção à indicação 06/2026, de autoria do vereador João Carlos da Silva, que solicita a construção de uma lombada na estrada vicinal José Molena, nas proximidades da propriedade do senhor Francisco Sereni, informamos que a administração municipal reconhece a importância da demanda, especialmente no que se refere à segurança dos usuários da via. A solicitação será prontamente encaminhada ao departamento competente para análise técnica no local, em conformidade com as diretrizes do Código de Trânsito Brasileiro, o CTP, e com os critérios estabelecidos no Plano Municipal de Lombadas. A partir do levantamento a ser realizado, será avaliada a viabilidade da implantação da medida, considerando as condições da via e a necessidade da intervenção com vistas à sua inclusão no planejamento municipal. Por fim, agradecemos a iniciativa do nobre vereador e reafirmamos o compromisso da administração municipal com a adoção de ações que contribuam para a segurança e o bem-estar da população. Atenciosamente, Mariel Sebastião Rocha, prefeito municipal. Arquive-se. Indicação 08/2026, de autoria ainda do vereador João Carlos da Silva, o assunto construção de uma rotatória no entroncamento das estradas vicinais FNP 060 José Molena e FNP 204, sem denominação oficial. Em atenção à indicação 08, de autoria do vereador João Carlos da Silva, que solicita a construção de uma rotatória no entroncamento das estradas vicinais FNP 060 José Molena e FNP 204, sem denominação oficial, informamos que a administração municipal reconhece a relevância da proposta, especialmente no que se refere à melhoria da segurança e da organização do tráfego no local. Esclarecemos que a referida intervenção já integra o planejamento da administração municipal, sendo considerada uma obra importante para a infraestrutura viária do município. No entanto, sua execução está condicionada à disponibilidade de recursos financeiros, razão pela qual a administração vem atuando de forma contínua na busca por recursos e parcerias junto ao governo estadual e federal, visando viabilizar a implementação da referida melhoria. A demanda será mantida no rol de prioridades do município para a execução tão logo haja condições favoráveis. Por fim, agradecemos a iniciativa do nobre vereador e reafirmamos o compromisso da administração municipal com o desenvolvimento da infraestrutura urbana e a segurança da população. Atenciosamente, Mariel Sebastião Rocha, prefeito municipal. Arquive-se. Indicação 07/2026, de autoria da nobre vereadora Valdirene Aparecida Dulce Porfida, o assunto instalação de postes com braços de iluminação e iluminárias na Rua Dense Junta, localizada no distrito de Agulha, atrás do campo, onde recentemente foi realizado o asfaltamento. Em atenção à indicação 07/2026, de autoria da nobre vereadora Valdirene Aparecida Dulce Porfida, que solicita a instalação de postes com braços de iluminação e iluminárias na Rua Dense Junta, localizada no distrito de Agulha, informamos que a administração municipal recebe a presente proposição com atenção, reconhecendo sua relevância e a importância da medida para o atendimento das demandas da comunidade local. A administração municipal destaca que a ampliação da iluminação pública constitui importante instrumento para a promoção da segurança, da mobilidade urbana e do bem-estar da população, especialmente em áreas que vêm recebendo melhorias de infraestrutura, como o recente asfaltamento da via mencionada. Nesse sentido, a demanda será encaminhada ao setor competente para levantamento técnico e inclusão no cronograma de prioridades da administração municipal, observando-se a disponibilidade orçamentária e o planejamento dos investimentos públicos.
Ressaltamos que a administração permanece empenhada em buscar alternativa para a ampliação e melhoria do serviço de iluminação pública de forma responsável e gradual. Por fim, agradecemos a iniciativa da nobre vereadora e reiteramos o compromisso com a melhoria contínua da qualidade da vida da população. Atenciosamente, Mariel Sebastião Rocha, prefeito municipal. Arquive-se. Moção 02/2026. Moção de congratulação a todas as mães de Fernando Prestes de Agulha em homenagem ao Dia das Mães, celebrado no segundo domingo de maio. A Câmara Municipal de Fernando Prestes apresenta a moção de congratulação a todas as mães do município de Fernando Prestes, do distrito de Agulha, em razão da celebração do Dia das Mães, comemorado no segundo domingo de maio. A presente homenagem tem por finalidade reconhecer o papel essencial das mães na formação das famílias e na construção da sociedade, destacando sua contribuição cotidiana, marcada pela responsabilidade, pelo cuidado e pela dedicação. A Câmara Municipal registra seu respeito e sua gratidão a todas as mães, biológicas, adotivas ou aquelas que exercem a mesma materna, pelo valor de sua atuação e pela importância da sua presença na vida comunitária. Que se dê publicidade à presente moção. Vereadora Valdirene Aparecida Doce Porfida, Fabiana Patrícia Tessarro Molena e Rosimeire Aparecida Mendonça Ascencio. A discussão e votação é na ordem do dia. Requerimento 02/2026. Requeiro nos termos regimentais, depois de ouvido o nobre plenário, que seja oficiado a CETESB, com sede na cidade de Ribeirão Preto, e também a SABESP, unidade de Fernando Prestes. Como é de conhecimento desta Casa de Leis, a SABESP detém a concessão do serviço de saneamento básico do município de Fernando Prestes e, assim sendo, referidos serviços são passíveis de fiscalização pela Câmara Municipal. Neste contexto, é salutar mencionar que nos últimos 6 meses a cidade de Fernando Prestes vem sendo inundada pelo mau cheiro que é proveniente da lagoa de tratamento municipal. Vários contatos foram feitos com os órgãos responsáveis para que providências sejam tomadas, contudo, a resposta sempre veio vaga, dizendo que veremos ou está tudo certo, e a caatinga insuportável se mantém. A situação é tão crítica que a referida inobservância quanto à resolução do tal problema, em última análise, poderá culminar com rescisão do contrato de concessão ou aplicação de multa por inobservância. Assim, requer-se a aprovação do plenário para que seja oficiado a CETESB, órgão ambiental regulador, bem como a SABESP, para que tome providências em caráter de urgência, a fim de resolver o problema do mau odor proveniente da lagoa de tratamento, apontado objetivamente as providências que serão tomadas e um cronograma para a resolução do problema. Adverte-se, por fim, que caso providências não sejam tomadas, o resolvido problema, contendo, será representado ao Ministério Público para fins de responsabilização das empresas concessionárias, bem como a rescisão contratual do termo de concessão pública. Sala das Sessões, Salvador Aliberti, aos 8 de maio de 2026, vereador, presidente desta Casa, Misael Fernando Gibertoni. A discussão e votação é na ordem do dia. Senhor presidente, está esgotada a matéria do expediente. Esgotada a matéria do expediente, está aberta agora, nesse momento, a inscrição para a palavra livre da hora do expediente. Está com a palavra a vereadora Valdirene Aparecida Doce. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadora. Todos os colegas e a todos que nos assistem. Quero deixar aqui uma mensagem a todas as mães. Mãe, escolhida para guardar dentro de si o dom da vida. Como mãe, sei como esta data diz tanto para nós. Por isso, gostaria de lembrar a todas as mães
o ser grandioso que somos. Temos uma missão difícil e privilegiada, porque educar deve ser das responsabilidades mais completas e complexas que existem, mas, sem dúvida, das mais prazerosas. Desfrutem tudo o que podem dos vossos filhos. Cada momento, cada fase, tudo o que vivemos com eles, nos ensinam a ser pessoas melhores. Escolhida para ser capaz de tudo, até mesmo o impossível, por aqueles que com muito orgulho irá chamar de filho. Escolhida para ser mulher, escolhida para ser especial, escolhida por Deus para ser mãe. O amor de mãe não tem data para ser celebrado, e nunca é tarde para demonstrar carinho. O dia pode ter passado, mas a gratidão e a admiração são eternas. Parabéns a todas as mães. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Está com a palavra a vereadora Rosimene Aparecida Mendonça Ascencio. É sobre esse tema. Boa noite, presidente. Boa noite, Boa vereadora. noite aos colegas. Boa noite. Boa noite a todos de casa. Bom, hoje, mais do que desejar simplesmente um feliz Dia das Mães, eu queria desejar acolhimento, colo, carinho, porque nem toda mãe consegue atravessar este dia com alegria. Existem mães sorrindo nas fotos e chorando em silêncio por dentro. Existem mães com saudade, mães esperando uma ligação que não chega, mães que perderam seus filhos para a vida, para as dores do mundo, para os caminhos difíceis. Existem mães que visitam cemitérios, mães que dormem sem saber onde seus filhos estão. Mães que oram em silêncio por filhos perdidos deles mesmos. Existem mães que continuam amando, mesmo quando o amor já não encontra mais respostas. E quase nunca falamos delas, quase nunca lembramos que o coração de uma mãe não deixa de ser mãe porque está ferido. Então, hoje, o meu carinho vai para todas as mães, mas especialmente para aquelas que atravessam esse dia com dor, com o peito apertado. Que Deus abrace cada coração cansado pela saudade, pela preocupação ou pela dor. Que nenhuma mãe se sinta invisível em meio a tantas homenagens felizes, porque o amor de mãe continua existindo até na ausência, no silêncio e na dor. E talvez algumas das mães mais fortes do mundo sejam justamente aquelas que continuam amando, mesmo com o coração apertado. E para encerrar, desejo um feliz Dia das Mães a todas as mães, em especial as de Fernando e Agulha. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Muito bem. Está com a palavra a vereadora Fabiana. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Demais colegas de trabalho. Boa noite. Senhoras vereadoras, quem nos assiste, nos acompanha, os presentes. Quero também deixar aqui a minha homenagem, né, a minhas colegas de trabalho aqui, a Rose, a Val, também a dona Zilda, né, que trabalha aqui conosco pelo Dia das Mães, e a todas as mães, né, aqui do nosso município, de Fernando, de Agulha e do mundo inteiro. Como já foi bem dito, né, na mensagem que foi lida aqui, mãe é sinônimo de amor, né, sinônimo de amor, de empatia, de tudo o que há de melhor nesse mundo. Eu falo que Deus deixou na mãe, porque a gente, como mãe, a gente sabe que o filho esteja perto, distante, pode ter a idade que for, pode estar na situação que for,
mas a gente, o nosso coração de mãe, está sempre pronto, sempre aberto para amar, para acolher, para receber. E assim, eu quero deixar minha homenagem também, como eu disse ontem no vídeo, né? Que muitas vezes a gente pensa só nas mães biológicas, mas temos as mães de coração. E toda mulher, mesmo que ela não tenha sido mãe, eu creio que ela tem um pouquinho de mãe dentro de si, né? Ou pelo cuidado de um sobrinho, de um familiar, de alguém conhecido. Então, todas as mulheres têm esse carinho de mãe dentro de si. Então, quero deixar aqui a minha homenagem, que Deus abençoe todas as mães, né? Sempre com sabedoria, discernimento, amor, e que o Espírito Santo de Deus sempre possa iluminar, né, a cada uma de nós a conduzir as nossas famílias e os nossos filhos, acompanhá-los com nossas orações, com nossas palavras, seja qual for a idade deles. Então, um feliz, abençoado Dia das Mães a todas as mães do nosso município e as do mundo inteiro. Obrigada, são essas minhas palavras. Obrigado, vereadora. Está com a palavra o vereador João Carlos da Silva. Boa noite a todos. Boa noite. Mesa diretora, nobres vereadores, os presentes aqui, nossos internautas que estão acompanhando pelas redes sociais e nos assistindo. Também quero deixar aqui meus parabéns às nossas mães vereadoras, né? A dona Zilda, que trabalha aqui com a gente, né? E dizer, a mãe não faz tudo o que pode, ela faz aquilo que não pode, né? Sim. Para os filhos, né? Então, eu acho que nós temos que ter esse carinho e esse amor, né? Pelo Dia das Mães. E eu vim mais também à tribuna, também, presidente, para dar um destaque no seu requerimento. Eu acho que nós temos hoje essa Sabesp, que com certeza nós tivemos uma renovação desse contrato. Sim. E eu estava nessa casa naquela época, até então. A gente entende que é muito complicado, às vezes, o município ele assumir esse encargo dessa responsabilidade da água, que é uma coisa muito séria. Mas a gente vê também que a Sabesp ela é um órgão que ela não trata com dignidade, por exemplo, aquilo que ela tem como responsabilidade contratual. Exatamente, né? Esse é o ponto. Porque isso aí está no contrato, zelar pela qualidade, né? Que nem, por exemplo, nós ficamos lutando por essa lagoa há quantos anos, né? Quantos anos nós ficamos lutando, né, vereadores, nesse município para a gente conseguir esse tratamento da lagoa de esgoto. E hoje você vê que eles tratam com descaso. Né? E, na verdade, né, João, se me permitiu a parte, depois da privatização da Sabesp, a coisa piorou. Sim. Na verdade, antes da coincidências à parte, antes da privatização, ou seja, um ano atrás, um pouco mais até, a gente não tinha queixas praticamente da Sabesp. Depois da privatização, o serviço, que não é barato, continuou caro e a qualidade caiu. Sim. Cobram, né? Eu acho que eu vejo que, por exemplo, eu tenho fonte própria na minha casa, tenho fonte própria aqui no hotel, tenho fonte própria onde eu tinha cozinha anteriormente, né? E o que eles cobram, por exemplo, pelo esgoto é exorbitante, né? É exorbitante. Então, você vê que não teria que ser tudo. Vinha discutindo com o Celso até anteriormente, hoje eu não sei quem que está aí na direção, né? Mas como o senhor disse, é complicado. Eu acho que nós temos que pegar piamente em cima para que eles realmente cumpram aquilo que está dentro da base contratual. Nós não vamos cobrar nada além daquilo, né, vereador, que está dentro da base contratual, para que nós ficamos à mercê dessa caatinga, né, como está bem expressado. Ainda que a gente tenha que contratar um perito para ir lá fazer uma análise do que está acontecendo, porque o cheiro que está na cidade é insuportável. É insuportável. Eram essas minhas palavras, presidente. Obrigado, vereador. Continua aberta a inscrição para uso da palavra, quem quer queira usar. Perfeito. Quero aproveitar também aqui a oportunidade e cumprimentar todas as mães, Fabiana, a Valdirene, a Rose, a dona Zilda também, que é funcionária aqui da casa, como também todas as mães que estão nos acompanhando aqui, todas as mães do município. Eu acredito que todos foram muito felizes nas considerações e nas felicitações,
Não existe aqui discurso que eu faça ou palavras que eu diga que consiga contemplar tudo que uma mãe merece ouvir. Mas tá aí, feito o registro. Gostaria de dizer aqui a respeito do requerimento, que o João já iniciou uma abordagem a respeito desse problema. A gente vem observando que dentro de praticamente de um ano para cá, o cheiro, o odor que vem proveniente da lagoa de tratamento é um cheiro insuportável, uma caatinga que não tem solução. A gente já fez contato aí de maneira informal com representantes da CETESB, da SABESP, e eles vêm e dizem vagamente, não, tá certo, não tem nada de errado, já vou ver, vou resolver. E é importante que se diga que o fornecimento de água e esgoto é um serviço público essencial, tá? Então, ele não é um serviço terceiro aí que não está sobre a fiscalização da Câmara de Vereadores. Pelo contrário, tal qual o fornecimento de energia elétrica e o de água, por ser um serviço público essencial, que inclusive foi delegado, né, através da concessão, que quando foi feita a contratação da Sabesp, é um serviço que a Prefeitura tem o dever de zelar. E como foi passado para uma empresa terceira, a Câmara de Vereadores continua com toda a atribuição referente à fiscalização, para apontar defeitos e cobrar soluções. Então, nós queremos soluções sérias, objetivas, e se não for resolvido, ainda que a gente faça a contratação de um técnico, que a gente pode contratar pela Câmara de Vereadores, fazer uma avaliação do que está acontecendo e fazer a rescisão do contrato. Porque isso não pode ser... Jesus amado, o cheiro é algo que não dá, assim, um dia ou outro. Assim, inicialmente, eu não tinha tomado nenhuma providência, a gente estava aguardando. Você acredita que em todo o ramo de serviço tem aquele dia que as coisas não deram certo, mas você imagina que tão logo seja resolvido. Não foi o que aconteceu, parece que piorou. Jesus, é insuportável, né? E a população paga caro para chuchu do serviço. Não é um serviço gratuito e ninguém está fazendo por caridade. Se você vê na sua conta, bem observado, o serviço de tratamento de esgoto está lá. Então, eu acho que nada mais justo que esse lucro que está indo para uma iniciativa privada seja revertido em favor da coletividade para sanar esse problema. Então, os ofícios estão aqui para ser encaminhados tanto para a CETESB quanto para a própria Sabesp. A gente espera que as respostas venham e as soluções também se apresentem de maneira correspondente, senão a gente vai tomar todas as providências necessárias para a solução desse problema que já está insuportável, né? Eu acredito que todo mundo tem passado por esse tipo de situação, o sentido, o cheiro que a gente está vendo aqui nos dias de hoje em Fernando Prestes. Perfeito? Então, feitas essas minhas considerações relativas ao expediente, não havendo mais quem queira fazer uso do expediente, dou por encerrado as matérias em análise. Vamos tocar direto, né? Tranquilo? Vamos lá. Mantido o quórum regimental, damos início à ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das matérias da ordem do dia. Requerimento 02/2026, de autoria do nobre vereador Misael Fernando Gibertoni, requerendo providências à Sabesp e à CETESB quanto ao mau odor na lagoa de tratamento de esgoto do município. Coloco em discussão o requerimento 02 de 2026, de minha autoria, cujo objeto é expedição de ofício conjunto à CETESB e à Sabesp. Não havendo quem queira discutir, coloco em única votação o requerimento 02/2026. Os favoráveis votam sim, os contrários votam não. Aprovado por unanimidade. Moção 02/2026, de autoria das vereadoras Fabiana Patrícia Tessarro Molena, Rosimeire Aparecida Mendonça Ascencio e Valdirene Aparecida Dulce Porfida. Moção de congratulação a todas as mães de Fernando Prestes e Agulha, em homenagem ao Dia das Mães, celebrado no segundo domingo de maio. Coloco em única discussão a moção 02/2026, de autoria das vereadoras Valdirene, Rosimeire e Fabiana, que trata da moção de congratulação a todas as mães do município de Fernando Prestes e Agulha. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação a moção 02/2026. Os favoráveis que estão de acordo votam eletronicamente sim, os contrários votam não. Com a votação de todos os vereadores, está aprovada a moção 02/2026.
Senhor presidente, está esgotada a matéria da ordem do dia. Esgotada a matéria da ordem do dia, está aberta a inscrição para uso dos senhores vereadores para fins de explicações pessoais. Tá rápida a sessão hoje, hein? Foi pai e bola, hein? Isto. Está com a palavra a vereadora Fabiana. Patrícia Tessar. Senhor presidente, peço licença para falar daqui mesmo. Fique à vontade, vereadora. Quanto ao mau cheiro, né, da Sabesp, eu queria só fazer assim, uma observação, que do início, o mau cheiro pegava mais essa parte aqui de cima, onde o Rafael mora, ali por perto do cemitério. Hoje, já tomou conta da cidade toda. Há algum tempo atrás, tinha até dado uma amenizada, até havíamos comentado, né, sobre isso. Mas agora tomou novamente esse cheiro horrível, que, como dizem, chega no fim das contas, você não sabe nem que cheiro que é, de tão insuportável que é. Então, eu acho que nós, né, como vereadores, que também somos cobrados todos os dias por isso, então, também o que precisar de mim, né, para a gente poder estar lutando para que esse problema seja solucionado, também estou aqui à disposição. Quero também aqui entrar num assunto que até o vereador Carlos falou que ia falar sobre as luzes, né, da cidade que foram substituídas. O Carlinho vai complementar depois. As luzes da iluminação pública estão sendo substituídas. E assim, a gente pede, né, que se tiver algum lugar que ainda não tenha sido substituída, que entre em contato conosco, né, sabe, os nossos telefones, para que a gente também possa colaborar para que esse trabalho seja feito com mais agilidade. Então, são essas minhas palavras. Obrigada. Obrigado, vereadora. Está com a palavra o vereador Carlos Roberto Struzani. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite. Vereadoras. Eu quero agradecer a todas as mães do mundo, do Fernando Preste e Agulha. É o que a Fabiana falou aí agora. Eu quero agradecer ao prefeito, ao secretário, por essas lâmpadas que foram postas, porque muita gente ligou para nós hoje agradecendo, contente, feliz, entendeu? E é o que ela acabou de dizer. Se algum lugar não colocou ainda, tenha paciência que vai andar a cidade inteira, entendeu? Perfeito. E também quero fazer uma pequena crítica aqui, mas pouca coisa. Eu só não gostei o que foi escrito nas redes sociais, aí negócio do comércio da cidade, entendeu? Mas eu tenho fé em Deus. Perdão, Dos abastecimentos, entendeu? Ah, tá, vamos lá. Mas aí eu tenho fé em Deus que do jeito que demorou um pouco as lâmpadas, tudo vai ficar tudo normal, entendeu? Tudo vai acabar bem. Tenho fé. Até a gente pode até tentar colocar um tanque lá embaixo, conversar com os donos do posto, porque talvez por coisa mínima, você entendeu? Mas eu tenho fé em Deus que tudo vai dar certo. Tem que dar tempo ao tempo, você vai ver que tudo vai voltar ao normal. São essas minhas palavras, entendeu? Que Deus abençoe vocês todos. Obrigado, vereador. Está com a palavra o vereador Douglas Alves de Oliveira. Senhor presidente, boa noite. Peço noite. licença para falar aqui da mesa também. Boa Fique noite à aos vontade, nobres vereador. pares, aos colaboradores da casa, aos que nos assistem aqui do plenário e via internet. Gostaria apenas de também complementar a questão das lâmpadas. Demorou, tardou, mas chegou essa substituição, né, Carlinhos? Tivemos um problema com a empresa que havia sido contratada, que ganhou a licitação, não cumpriram com o combinado, não vinham trocando essas lâmpadas, até que chegou num momento quase que insustentável, né? Porque tinham muitas lâmpadas queimadas, muitas e muitas e muitas. Agora, graças a Deus, pegaram um caminhão lá de Monte Alto, lá do Lucas e do meu tio Cláudio Pecorari, e estão fazendo a substituição aí, o próprio Mário, o próprio Paulinho, e estão dando andamento. Mas uma coisa que a gente não pode deixar de ainda comentar, foi lido no início da sessão uma resposta do Executivo, não me recordo se foi da Val ou da Rose, um requerimento para instalação de postes de iluminação lá em Val, Agulha. A Dense Junta. Na Dense Junta. Foi a Val que fez, Val? Foi. E me veio à cabeça que realmente aqui em Fernando nós também temos pontos que necessitam de iluminação. Então eu acho que mesmo que sejam instaladas algumas lâmpadas, alguns postes de forma paliativa, bem como foram feitos lá no Jardim Luquete 2, hora que passa o bambuzal lá, pontezinha,
pegando à esquerda, foram colocados alguns postes como se fosse de praça, né? Aquelas lâmpadas redondas como se fosse de praça, mas não é o ideal, mas já resolve muito do que ficar no breu, na total escuridão. Então, eu já fiz requerimentos aqui nessa casa a respeito de pedidos de braços de iluminação. Se eu não me engano, a vereadora Fabiana também já fez, o Lopes também. Eu acho que todo mundo aqui já passou alguma indicação, algum requerimento nesse tocante da iluminação pública. Então, eu acho que é muito importante que seja dada essa importância, essa devida importância para que sejam instalados, mesmo que de forma paliativa, volto a repetir, mas que seja instalado algum refletor ou algum poste tipo de praça, mas para pelo menos momentaneamente sanar essas necessidades. Gostaria também de parabenizar o requerimento do presidente, né, a questão do mau cheiro aí da lagoa de tratamento. Nós imaginamos que seja de lá, porque não tem outra possibilidade do que não, fosse. Mas é de lá, eu fui até... Conforme você aproxima, eu fui até lá. Vai intensificando. Opa, vai intensificando, é lá. Porque a gente ficava na dúvida, né, presidente, se era algum esterco, alguma coisa Não. que jogavam por aí, cama de frango, enfim. Mas realmente é necessário uma tomada de decisão. Nós tínhamos antes o Celso, né, antes da Sabesp ser privatizada para a nova Sabesp, a gente tinha um contato bem estreito com o Celso, que já fazia de tudo para tentar resolver o quanto antes essas problemáticas, mas vem agora um pouco mais de dificuldade. Acho que o senhor tomou a iniciativa pelo meio mais ideal, né? Sim. Encaminhando esse ofício. E gostaria também de já pegar um gancho no requerimento da Fabiana, da moção, perdão, da Fabiana, da Val e da Rose, e em cumprimentar todas as mães do nosso município, aqui, tanto da sede de Fernando quanto do distrito de Agulha. E o que a Rose leu no texto dela aí, muito importante a essas mães, né, Rose, que perdem os seus filhos para o mundo, perdem, enfim, os que morrem de fato, né, não aos que se perdem por outros caminhos e são muitas das vezes esquecidas, não são lembradas, e foi muito importante essa leitura que você fez, porque na maioria das vezes elas acabam esquecendo, né, não se tem a lembrança delas de serem homenageadas. Então eu acho que, por grau de importância, eu acho que são as que mais relutam aí quanto a essas condições adversas aí da vida, que os filhos tomam esses caminhos, às vezes não ideais, né, ou os que acabam partindo dessa para uma outra dimensão. Então, de toda forma, fica aqui o meu cumprimento especial para minha mãe, que eu amo muito, e a todas as mães aqui de Fernando Prestes e Agulha, como vocês falaram, do Brasil e do mundo. São essas minhas palavras, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Está aberto ainda o uso da palavra para explicações pessoais. Então, não havendo quem queira usar, eu farei agora a inscrição e eu peço para que a vereadora Fabiana tome assento aqui na presidência. Boa noite a todos novamente, né? Boa noite. Eu acho que a tribuna aqui é um lugar muito legal para a gente fazer uso. Como eu já disse, fico mais confortável aqui do que ali. E ela já é anatomicamente já feita para isso, né? Para você falar em pé. Pessoal, eu gostaria só de fazer aqui uns apontamentos. O Carlinho tocou num ponto bem importante com relação à iluminação pública, o Douglas complementou. Eu acho que a solução está aí. Nós percebemos que não foi a empresa terceirizada que veio fazer o serviço, mas sim a própria prefeitura, que contratou um caminhãozinho e veio substituir as luzes. Esse era um assunto que estava em discussão aqui já há muito tempo e, de fato, a administração pública ela exige um pouco mais de morosidade. Por quê? Você tem a licitação, você tem que acionar a empresa, você tem que ver o que está sendo feito para depois tomar exatamente a providência mais adequada. Nem sempre aquilo que a gente faria na iniciativa privada é aquilo que você faz na administração pública. Então, eu acho que ficou muito transparente aí essa questão e foi resolvida. Eu quero contextualizar agora o comentário do vereador Carlinhos, que você falou a respeito da intensificação do atrito com empresas que vendem combustível com a prefeitura. Eu entendo que seja isso. Vamos deixar assim, duas coisas bem claras para que não se reste dúvida acerca do tema. A prefeitura abriu licitação para a compra de combustível dentro do município para os postos que aqui estão. O edital foi colocado prazo de 60 dias de vencimento.
os fornecedores dos postos de combustível acharam que o prazo é muito alto e, por isso, não tiveram interesse em fazer a venda para a prefeitura. Ponto. É desse jeito que funciona. Por que eles fizeram isso? Porque ao final do ano, a prefeitura entrou numa situação de dificuldade financeira, atrasou alguns pagamentos e, por conta disso, os comerciantes não tiveram interesse em fazer de participar. Então, foi contratado emergencialmente até em Santa Adélia, que é o lugar mais próximo, e agora o prefeito está fazendo o quê? A instalação de tanques dentro do almoxarifado, que na minha concepção é algo que teria que ter sido feito desde quando existia a prefeitura. Eu acho que jamais, não estou aqui para dizer do comércio A, B ou C ou D, mas acho que a prefeitura comprar em grande quantidade, né, e ter um lugar adequado para abastecer dentro dos próprios almoxarifados é a melhor solução. Para a economia não tem igual. Inclusive, eu falei com o João, estava falando com ele hoje, estava falando com o procurador da prefeitura, falei rapidamente com o prefeito na cerimônia de parabenização, de comemoração de 20 anos da Escola Sofia, de fazer o projeto de lei para regulamentar a questão dos abastecimentos, com controle de quilometragem, placa do veículo, câmera que filma o tanque na hora que vai abastecer em tempo integral, fazer todo esse controle para que fique um negócio transparente, que tenha, né, disponibilização aí nos portal da prefeitura, para saber, por exemplo, olha, até entendo que esses abastecimentos todos devem recair sobre a responsabilidade do secretário de transporte, ele que vai ser o responsável, e a partir daí, por exemplo, se ele tem uma pessoa nomeada e a conta do combustível não bater, o secretário é o responsável, né, porque não dá para você responsabilizar todo mundo que for lá pegar e abastecer, eu acho que tem que ter um chefe que comanda, e aí ele vai implementar as regras dele, mas a Câmara Municipal pode fazer a lei conjuntamente com o prefeito, e a gente já está rascunhando essa lei, não ficou pronto para que viesse nessa sessão, inclusive com a iniciativa do próprio Executivo, que está de acordo com essa propositura, que eu acho que é uma medida que vem economizar, com o tanque tendo tanto aqui quanto no distrito, e as maneiras como foi estabelecido os critérios de abastecimento, inclusive com filmagem em tempo integral, com bom tempo de armazenamento, que fica ali na bomba para abastecer exatamente os veículos que vão abastecer. Eu acho que é uma medida muito boa, é muito coerente, é algo que precisava ser feito. Infelizmente, ficou aí essa questão entre prefeitura e os fornecedores, mas eu acredito que é uma questão que vai ser resolvida. Muita gente acaba colocando areia ou jogando fogo na lenha para criar o atrito entre prefeitura e entre os fornecedores, e eu acho que tem que ter aí. Todos os fornecedores sempre atenderam muito bem a prefeitura, como também os pagamentos, houve o atraso no final do ano, é fato, né? A prefeitura teve um desarranjo financeiro no final do ano que está sendo resolvido, né? A gente tem que contextualizar que o nosso país hoje passa por situação difícil. Se você analisar, o preço da cana está lá embaixo, o preço da laranja está lá embaixo, o preço da goiaba está lá embaixo. Nós temos um problema sério de endividamento do nosso país no nível federal. Nós temos um governador do estado de São Paulo que repassa pouquíssimos convênios e subsidia pouca coisa nas prefeituras. Nós não temos um governador do estado de São Paulo municipalista. Nós não temos, e isso prejudica diretamente a administração. Nós temos um município que tem vários distritos, vamos dizer assim, nós temos o distrito de Agulha, mas conectado na saúde, nós temos também Aparecida e temos Botelho, que atende, o nosso município atende. Presidente, não só na saúde, mas como na educação também, né? Na educação também. Então, assim, o município em si vinha num ritmo de assistencialismo exacerbado. E o que acontece? Esse exagero exacerbado, essa é a palavra, exacerbado. E esse exagero na prestação desse paternalismo, desse assistencialismo desmedido, culminou em que as dívidas chegaram, as contas chegaram e precisava ser pago. Então você precisa parar e refletir, olha, nós não vamos tocar desse jeito, temos que tocar de outro jeito. Então esses assuntos aqui são discutidos plenamente. A Câmara de Vereadores está atento a tudo isso, nós conversamos com todos, analisamos todas as questões. Então,
eu entendo o apontamento aqui, o que o Carlinhos fez, de fato houve esse atraso, mas não está abastecendo dentro de Fernando Press, porque os vendedores não acharam que 60 dias seria um prazo que seria interessante para eles receberem a venda desse combustível. Pronto, é isso. Não tem. Tem o que de errado? Não tem. Não tem nada. Porque a Câmara foi omissa com relação à questão do fornecimento. Foi omissa o quê? Não compete em nada, gente, isso aí. É importante. Quer fazer uso da palavra, João? Não, apenas para complementar o que você está dizendo, é o seguinte: a prefeitura, como eles não deu deserto à licitação, a prefeitura tem que tocar, a saúde tem que andar, a educação tem que andar, não pode parar. Então, o que tem que fazer? Tem que procurar. Eu, na minha concepção, como disse o presidente, eu vejo assim, não só, isso é um passo, eu vejo um passo, mas é preciso tomar a parte pública como uma empresa privada, porque, veja bem, eu não sei ainda os números exatos, mas a economia vai ser gigante, né? É coisa astronômica a economia que vai fazer, fazendo uma cotação, né? Eu acho que a cotação é uma coisa justa. Eu compro combustível, tipo assim, semanalmente para minhas propriedades, né? E eu paguei agora recentemente, na última compra que eu fiz, eu comprei o óleo 500 a R$ 95, a R$ 5,95. Entendeu? Então, é desumano. Não é que a gente que está dizendo que nós tivemos os nossos fornecedores aqui que atenderam, sempre atenderam, não dá para aguentar 60 dias, tá? Não dá. Mas a prefeitura tem que tomar iniciativa, ela tem que fazer uma gestão pensando no quê? Na economia. Porque esse dinheiro que sobra aí, dá para reverter em muita coisa para o município, né? Perfeito. E é importante também que se faça uma nova reflexão, e aqui não é a primeira vez que a gente fala isso aqui na tribuna, com relação à atribuição dos vereadores, né? A atribuição dentro dos vereadores no município não é executar obras e não é administrar e ordenar despesas. A função de executar obras e ordenar despesas é do chefe do executivo. Os vereadores têm a função de legislar, tanto é que nós somos o poder legislativo. Nos cabe principalmente fazer leis, projetos de lei de maneira adequada, analisar, votar a lei orçamentária, indicar, fazer emenda supressiva, aditiva, qualquer que seja. E nos cabe fiscalizar o poder executivo. Então, veja bem, está abastecendo em Santa Adélia. O processo licitatório está claro que houve deserto. Tá. Qual o erro que tem na prefeitura para que os vereadores tomem providência para resolver e sanar essa sangria desatada? Nenhum. Então, assim, o que acontece? Pode falar, Carlinhos. Você sabe qual é o ponto que eu ia chegar? É o seguinte, não sei se você vai me entender. Vamos supor assim, nem a nossa igreja, a nossa paróquia, hoje é um negócio aí que vai muito dinheiro até, entendeu? Eu, como vereador, eu teria como chegar nesses comércios e falar, está acontecendo isso, isso, isso. Agora, se está numa cidade fora, você não tem como ser lá, você entendeu? Porque você pode crer a verdade, paróquia em todo lugar. Todo lugar é paróquia no mundo inteiro. Mas primeiro é sempre a sua, você está entendendo? Todo mundo cuida da sua. Sim. Como vou supor, eu chego em Santa Adélia agora, eu vou lá pedir 10 sacos de cimento para mim arrumar a minha paróquia. Os caras não vão me dar. O ponto que eu quero... Não estou dizendo que a prefeitura está errada. Mas se você chegar num acordo, conversar com eles, ver o que faz, que é melhor para todo mundo. Mas eu penso mas assim. só colocar para você. Eu acho o seguinte, por exemplo, eu sou totalmente contraditório a tipo de videozinho para cá e para lá. Eu acho que isso aí não leva a nada. As pessoas que muitas vezes querem tirar proveito, às vezes, da própria situação, né? Eu desaconselho qualquer tipo de atitude dessa. Mas foi aberto, a partir do momento que abre-se... Eu participei de licitação na minha vida particular durante 36 anos. A partir do momento que é aberto um edital, você está apto a ver se tem interesse ou não tem interesse. Aí o que aconteceu ali? Pelo que eu ouvi dizer,
Por exemplo, como abriu e não houve interesse, não sei se foi por causa do prazo de 60 Foi por causa do dias prazo, né? ou coisa parecida, veja bem. Aí, no primeiro momento, não fizeram e a prefeitura teve que comprar. Eu entendo esse negócio da paróquia, você tem que zelar pelo aquilo que você tem dentro de casa, eu concordo. Mas veja bem, só que não se trata de você ficar aí adulando. Você não tem como chegar e falar assim, não, mas por favor, faça isso, porque você tem uma saúde. Você tem uma saúde, não precisa falar nada, você tem uma educação que ela tem que rodar. Então, o prefeito, ele é o responsável. Se amanhã, por exemplo, não tem um álcool para pôr numa ambulância ou algo parecido, o que vai fazer com a cabeça do prefeito? Vai tosar, tá entendendo? Então, é nesse sentido que as pessoas têm que ter, por exemplo, assim, quem quer participar da licitação tem que ter capital de giro e estrutura. Porque, veja bem, eu acho que a prefeitura nunca deixou de pagar. Né? Começa por aí. Então, eu trabalhei no Estado, quando eu iniciei, viu, presidente, no Estado, era o governador Quércia. Eu fiquei, sabe quantos meses sem receber, vereadores? 6 meses. É duro. 6 meses. Comecei em janeiro, eu fui receber. Eu quero dizer. Fui receber em agosto. Eu quero Então, dizer por causa da crítica também. mas Agora, o você pega um ônibus, mas com o Estado pagou. um motor de Scania. O motor de Scania hoje faz 3 quilômetros. Daqui onde vai, dá 31 quilômetros. Só para ele ir lá e Sim. voltar já são 10 litros. Então, Carlinhos, mas Você foi, está me entendendo? foi em caráter excepcional. Mas qual a outra opção? Oi? E tinha outra opção? Ir lá, conversar com os prefeito? caras, com os donos do posto. Tinha outra opção. Outra coisa, você acha que... Ter um diálogo com eles. Você acha que você pode comprar um combustível em grande escala e pagar 60 centavos mais caro que o mercado? Você acha que você pode abrir uma licitação e aceitar que o preço vem preço de bomba e não é um preço... Mas aí tudo de também depende cotação? aí tudo depende também do depósito do cara, né, Lopes? Se o cara tá com um depósito ali grande, porque hoje o Brasil inteiro é assim. Se o petróleo subir essa noite agora, amanhã cedo já está na bomba. Mas se abaixar, até ele não acabar no estoque dele, ele não abaixa. Concordo. O que Tá acontece? Hoje Mas se você brigar, Carlinhos, só para você entender, eu comprei, quando abriu a guerra, eu comprei o diesel na época a 7,60. Depois eu segurei minhas máquinas lá, porque eu falei, vamos esperar, ver o que vai acontecer, vamos tirar, por exemplo, a roçadeira, vamos tirar o veneno, não podia tirar, que você sabe, você até é do ramo, você sabe. Aí nós continuamos, aí compramos a 7,19, na segunda levada. Na terceira, nós compramos a 6,70. Na quarta, compramos a 6,25. E agora, por último, a 5,95. Dentro do quê? De uma briga de cotação. Então, com quem que eu coto, por exemplo? Rio Preto, Bauru Petróleo, Unipetro e Cooper Citrus. Né? São essas distribuidoras que atendem nossa região lá e que a gente cota. Então, só para você ver como o mercado é covarde, viu, presidente? Na última cotação que eu fui comprar, era 6,25. Aí eu falei para o Lucas, Lucas, é o seguinte, eu quero pegar mais 2.000 litros de óleo, você me faz menos faz menos de 6? Ele falou, vou falar com o meu gerente. Veio para 5,95. Então, hoje, funciona assim. Agora, nesse quesito que nós estamos falando aí, de ter ido para Santa Adélia buscar... Porque a Santa Adélia teve uma estrutura para atender a prefeitura, porque nem sempre tem postos que não tem estrutura. Então, até nós solucionar, porque agora vai fazer a coisa correta. Porque agora vai ser instalada a bomba lá no almoxarifado, como deveria ter feito isso aí anos atrás. Não agora, lá atrás. Para eu finalizar aqui essa questão dos postos, eu acho até, e aqui fica o meu posicionamento, eu acho que a questão quando traz os preços comparativos, eu discordo com esse comparativo no seguinte sentido. Uma vez que houve a licitação é feita, os preços aparecem os concorrentes e você faz a licitação. O preço deu X, vai ser o X. Se deu X mais 1, vai ser X mais 1. Infelizmente, a gente não tem essa discricionariedade igual o particular, como o João disse, que tem a discricionariedade de chegar lá e negociar toda vez que vai comprar. A prefeitura faz um contrato longo. E se fechou o contrato, para você ter um reajuste para cima ou para baixo, é uma novela jurídica para você ter reajuste naquilo que foi licitado. Então, licitou, os fornecedores do posto, quando o preço sobe ou desce,
quando sobe eles perdem, quando desce eles ganham, então é um jogo também econômico. Então eu acho que não ficou legal essa questão de comparação de preços. Por quê? Porque ele licitou, está resolvida a questão, e a licitação é a resposta para tudo. Licitou e contratou pelo preço de R$ 8,00 o litro, vai entregar nos R$ 8,00. Agora, não apareceu nenhum contratante, é a discricionariedade. O vendedor fala, olha, eu não quero participar, e pronto. Não precisa apontar o dedo para A, para B ou para C. Eu acho que é uma questão transitória e se resolve com maiores tranquilidades. O que eu noto, que a gente vem notando desde o começo do ano passado, e agora este ano também, é um recalque. Existe um recalque político. Existe um recalque político que vem acontecendo desde a união da candidatura única. Esse recalque político ele fica o tempo todo aparecendo por uma coisa ou por outra. Por exemplo, a Câmara de Vereadores está sendo cobrada para que crie confusões, né? Aqui sempre foi palco das mais confusões inimagináveis e de circos e de mais alguma coisa do tipo. Mas agora não tem, hoje tem diálogo, tem conversa, tem trabalho. Por exemplo, assim, a Comissão de Acompanhamento de Serviço Público mandou mais de 20 ou 30 questionamentos para o Executivo, internamente, sem fazer estardalhaço em rede social. Porque nós estamos trabalhando, nós não estamos fazendo campanha. Vereadora Fabiana, a vereadora Rosimeire, a Val, o Douglas, nós fizemos, acho que o Maurício também, fizemos uma série de perguntas, tem mais de 20, né, Fá? Questionando diversos temas, mais de 30, de diversos temas que estão acontecendo no município. Mas isso daí não é trabalhar. Trabalhar é vir aqui fazer um espetáculo, dar um show, xingar, independente daquilo que efetivamente você faça, o importante é vir aqui e dar um espetáculo. Se você der um espetáculo na sessão e falar mal de alguém, é porque aí você está trabalhando. Não é assim que a Câmara trabalha. A nossa função aqui ela é uma função delimitada. Nós estamos fazendo certinho daquilo que nós estamos nos propondo a fazer. Essas questões pontuais são questões que são do Executivo, aí as decisões são por parte dele. Ele faz uma escolha aqui, uma escolha lá, outra colar. E aí alguém pode vir falar assim, não, mas vocês 9 vereadores precisam tomar uma providência. Tá, você quer que a gente casse o prefeito? Tem. O único mecanismo que nos cabe é caçar o prefeito. Por qual motivo, né? Então, mas por qual motivo? Porque deixou de fazer a licitação em Fernando e fez em Santa Adélia? Ou porque está construindo posto no almoxarifado? Então, porque deixou de fazer serviço particular com as máquinas da prefeitura? Ou porque não estava trocando a lâmpada e agora está prestando o serviço? E aí assumiu o serviço? Então, pera um pouco, eu acho que tem que ter um tom aí, que o tom é político de recalque. Eu acho que assim, falei outro dia, quem tem intenção de ser candidato a prefeito na próxima, candidato a vereador, monta o partido, espera chegar o período eleitoral e sai trabalhando. Meu presidente, né? Só para inteirar com a sua fala aí, nós precisamos ter maturidade. Nós sabemos que vamos ser cobrados. Quando a gente vem para essa casa, eu tenho essa experiência no longo dos tempos que eu estou aqui. Então, todo mundo quer, você vai ser cobrado. Mas as pessoas que estão lá atacando pedra, elas não entendem que você tem que ter maturidade para tomar decisões. Exato. Não é simplesmente você pegar no vulco-vulco, ou vir aqui, que nem o senhor está dizendo, formar um espetáculo, montar não é assim. Aí eu vou falar Nós mal temos do que ter prefeito. responsabilidade e pensar como um todo. Nós temos que pensar como um todo na sociedade, na municipalidade. Né? Quando você fala assim, não gosto do secretário A, do B ou C. Se você pegar o histórico dos outros prefeitos, tinha N secretários que não eram bons, isso, aquilo, ou não eram populares. Principalmente quando tem reeleição, que se mantém o desgaste do secretário no cargo. Tá, mas a gente precisa objetivamente do que está sendo acontecido. Olha, houve ali uma falha, houve um enriquecimento ilícito aqui em tal lugar, vereador ou secretário, alguém foi flagrado fazendo isso. Tá, vamos apurar, vamos abrir uma comissão processante, como já fizemos aqui em outras vezes, vamos apurar o fato. Agora, conversa mole, para boi dormir, jamais... Não soma, né? Não soma, porque é o seguinte, sabe o que eu acho interessante? Toda vez que você vê críticas, e eu estou dizendo isso daí num contexto do município, tá? Esse negócio de vidinho na internet já passou, isso daí não está nem dentro do meu radar. Mas eu estou falando do conteúdo das conversas com as pessoas. Eu não consigo achar solução. Interessante que todo mundo vem e aponta o dedo, mas não traz a solução. E fala assim, olha, em vez de você fazer desse jeito, por que você não fez assim?
Porque precisa entender como que está o caixa da prefeitura, tem que entender como que está os repasses dos convênios federais e municipais, estaduais, tem que ver o que você pode e aquilo que você não pode. Eu tenho certeza que o prefeito queria fazer todas as benfeitorias. Só que se nós temos uma situação em que tem um arroxo de repasse financeiro, você já vem, inicialmente, aquilo que eu disse, primeiro ano de mandato, foram trocados os secretários de administração, houve uma vontade, um anseio de querer fazer tudo, e a gente sabe como funciona. Chega no final do ano, a conta não fecha. Os prefeitos anteriores fizeram o parcelamento do INSS, esse não tinha para fazer. Basicamente é isso. Se você pegar os vereadores, os últimos prefeitos, todos parcelaram 3, 4 milhões. Todos fizeram, desde a época lá do Tião lá de trás, vieram parcelando. Só que agora o tribunal aceita. Ou paga o desconto no FPM. É isso. Mas o que judia um pouco da gente também é esses governadores. Você viu que o Tarcísio falou no AgriShow terça-feira passada, né? Acho que todo mundo aqui ouviu, né? Concordo. Então, os caras que ouviu aquilo lá, caem em cima até da gente, entendeu? Que ele repassava para os municípios pequenos. E é o cara anterior, 200 milhões, 200 mil. Hoje repassa R$1 milhão. Quer dizer, aumentou 800 mil. Então, o cara vê aquilo lá, e que ele não vai pensar em nós. Ele pensa, na verdade, no Tarcísio. E é importante, você está entendendo? E é importante que se diga, Carlinhos, que na história dos governadores, esse é o pior governador que hoje não faz nada pelo município. Você está entendendo? Só São Paulo. E ele na televisão ele fala totalmente diferente. Está entendendo? Quem sofre é o município pequeno. Tá Nós entendendo? sabemos disso. Nós sabemos disso, né? Os grandes também, viu, O cara? testemunho está aí. Os grandes também sofrem, viu? Não faz repasse. E assim, e o que acontece? Para a gente finalizar aqui a questão dos repasses. E esses repasses vão comprometendo algumas ações que a gente tem que fazer e tudo mais. Só que para encerrar, gostaria de falar um outro detalhe aqui, que o pessoal confunde todas as bolas. Gente, é importante que vocês entendam isso. Isso aqui é uma questão de democracia, tá? Eu comentei recentemente isso. Vamos imaginar que o João Carlos da Silva, vou falar aqui que ele é o sujeito mais abastado aqui financeiramente conosco aqui. Ele tem uma condição financeira privilegiada graças ao seu trabalho e fruto disso tudo mais. Ele é pagador de imposto, ele é o cara que mais paga imposto aqui de renda aqui. Se vocês verem, vocês assustam. E o que acontece? Se ele ele é tão pagador de impostos, por exemplo, como uma pessoa que está desempregada hoje sem salário. Ele é mais pagador de imposto que essa pessoa. Só que o João Carlos da Silva ele se mostra necessitado de estar assistido pela administração pública? Não. Então, essa história de que o João é pagador de imposto, então a máquina tem que ir lá fazer o serviço para ele, ele tem direito ao remédio no posto de saúde, ele tem que ter a cesta básica, Isso, gente, não sei quem contou essa história para vocês, mas não é assim que funciona. Nós vivemos num Estado democrático, regulado pela política do capitalismo, em que é aberto, e o Estado, ele faz o quê? Ele faz ações sociais. As ações sociais, mediante questionário socioeconômico, vai contemplar aqueles que fazem jus do medicamento. Não estou dizendo o atendimento de primeira urgência, que o cara chega lá tem que tomar. Esse daí não. Mas aquele que ele vai para casa, essa pessoa que tem a condição, ela tem que comprar na farmácia. Ela não tem que pegar no posto de saúde. O atendimento assistencial é para aqueles, gente, que não tem condição de comprar. É o necessitado, é o carente. Essa história, mas eu sou pagador de impostos, eu tenho direito. Não é assim que funciona. Os teus impostos são pagos. Aí você tem que entender como que a máquina pública, nos mais elevados níveis, federais e estaduais, está fazendo com o seu imposto. Por isso que nós estamos chegando agora no período eleitoral. É importante que você ponha a mão na consciência a hora que você vai votar no seu senador, no seu deputado, no seu presidente, para que ele faça jus àquela destinação com políticas públicas para atender as pessoas que mais precisam, que investem em infraestrutura, que investem em tecnologia, que investem em educação. Mas esse assistencialismo com dinheiro público é só para as pessoas que não têm condição de arcar. Não é assim que funciona. A mentalidade está errada. A mentalidade tem que ser aquele que não pode só. E aqui inverteu-se o papel. Hoje,
todo mundo tem direito, mas eu também tenho direito. Não é assim que funciona. O direito à assistência. Lembra da época da Caixa, que a gente ia na escola? Os da Caixa são aqueles que não têm condição. Ganhava o caderno, o lápis, isso e aquilo. Aquele que tinha não ganhava. Aí o cara fala assim, não, mas eu vou levar o caderno que eu tenho direito para eu levar em casa. Eu não vou usar, mas vou guardar. Não é assim que funciona a política pública. Política pública é objetiva nessa questão da necessidade. Então, o dinheiro público, ele é repartido. Ah, mas ele não é repartido porque o governo federal, o município, não chega. Óbvio, não chega. Nós temos um problema sério no Brasil. Mas não é aqui no município que a gente vai corrigir essa conta. Não é aqui que, assim, nós não moramos na Europa, infelizmente. O município não recebe aquilo tudo que a população de Fernando Presta foi acostumada a receber. Nós não temos hoje dinheiro suficiente para arcar o transporte de todo mundo, os serviços da prefeitura de todo mundo, o remédio para todo mundo. Não é assim que funciona. E eu acho que o município caminha bem, funciona, está funcionando, tem certas coisas que precisam ser melhoradas. Eu acho que alguns passos estão sendo dados no caminho correto com relação à melhoração, moralização e o serviço público. A gente sabe que ainda são passos pequenos. Alguns ajustes. Ajustes que têm que ser feitos. A gente espera que até o final do mandato as coisas estejam melhor, mas com a história da reeleição, todos os governadores que antecederam fizeram a política, aquela cultura populista paternalista de dar tudo para todo mundo, porque isso reverte voto no dia da eleição. Por isso que tem que pegar, o vereador tem que entregar a cesta básica, por isso que o vereador tem que entregar o remédio, por isso que tem que fazer esse tipo de jogo. E esse tipo de jogo é o que compromete toda a administração pública. E quando se esbarra com essa situação, aí vai falar que o vereador, olha só o que está acontecendo, o vereador está errado, o prefeito está errado, tá todo mundo, o mundo está errado. Pois não, vereadora? Só uma parte, senhor presidente. Infelizmente, nesse jogo, as pessoas que mais precisam acabam perdendo. Exatamente. Porque eu faço muita visita e eu chego a essa conclusão. Por quê? Aquela pessoa, um idoso que não tem condições de ir, aquele que é de família, que fala, eu não vou falar, porque se eu falar eu vou sofrer represária. Isso. Perde. Então, nós temos que focar nisso. Infelizmente, muitas vezes, quem perde é o que mais precisa. Exato. É o que mais necessita. Ele fica no fim da fila, né? Ele fica no fim da fila. Então, na verdade, nós temos que inverter esse critério. Nós não temos que tirar daquele que tem condição e dar para aquele que não tem condição. Ele perde o espaço, né? Essa pessoa que é oportunista vai tomar o espaço. Exatamente. Então, e nós aqui, enquanto vereadores, nós temos que fazer gestão. Nós vamos fazer política, aqueles que pretendem se reeleger, lá no final. Por enquanto, nós faremos gestão. Nós estamos aqui trabalhando, nós estamos aqui à disposição. Quem quiser vir debater qualquer assunto aqui, gostaria de parabenizar aqui o Armando, que ele teve uma iniciativa legal de disponibilizar no site o uso da tribuna livre. Tem a tribuna livre. É só vir aqui, se apresenta, se inscreva com aí a anterioridade de 48 horas. Tem que ser alguém que vota aqui no município pelo menos há 6 meses. Venha, se inscreva, venha aqui, vamos dialogar, vamos debater qual é o problema. O problema é esse, o problema é aquele, vamos resolver. É da Câmara, é da Prefeitura. Eu acho que nós estamos prezando aqui na Câmara de Vereadores pelo diálogo, pela conversa, pelo respeito. Né? Assim, óbvio que eu estou falando aqui, tem vereador que não vai concordar e o outro não vai. Mas é a questão do respeito, da democracia. Nós precisamos aprender a viver democracia. Nós estamos acostumados a ser contaminados pelo ódio da rede social. A rede social hoje, ou porque Lula é santo, ou porque Lula é o demônio, ou porque Bolsonaro é o santo, ou porque Bolsonaro é o demônio. Não existe bom senso. É mais ou menos isso. Então, assim, gente, essa loucura, eu acho que a gente tem que ter aí, como foi muito bem falado no começo da sessão, pelo amor, pela empatia, pelo entendimento. Esse tipo de comportamento tem que ser mais maduro, mas nós temos que viver, de fato, a democracia, respeitar as diferenças. Olha, vamos fazer desse jeito. Não deu certo? Óbvio. O prefeito fez coisa errada, a gente faz coisa. Ninguém está isento de erro. O que tiver errado, a gente vai criticar. Por exemplo, o atraso no pagamento. Foi um desencaixe, um desajuste. Que chegou a 90 dias de atraso. Mas está sendo pago, está sendo resolvido. Que nem o João falou, nunca ficou sem pagar. Com os ajustes que o prefeito tomou no começo do ano, está dizendo, olha, nós vamos te pagar, espera um pouquinho que eu vou ajustar. Ajustou. Vai fazer os acertos do tanque de combustível. Beleza. E assim que a gente tem que trabalhar conjuntamente para a gente resolver a nossa pequena Fernando Prestes de Agulha. É uma coisa tão pequena que a gente tem que fazer o quê? Trabalhar com empatia. Nós temos que trabalhar com soluções. Não ficar toda hora trazendo problema.
Problema todo mundo tem. Se eu for contar os meus, a gente vai ficar aqui a noite inteira. Se o João contar os dele a noite inteira. Mas nós precisamos trabalhar nas soluções. Vamos trabalhar conjuntos nas soluções. Isso que Fernando Prestes precisa. Viu, presidente? E o cidadão e a cidadã, né? Nós temos foi na minha gestão como presidente que eu constituí a Tribuna Livre. Para esse espaço é para o cidadão e a cidadã, junta aquilo que ele tem como reivindicação, uma coisa bonita, discreta, chega aqui, ele usa a palavra, dá o direito da pessoa responder, haver um questionamento, né, amplo, democrático. É isso que nós precisamos, né? E nada de mais que isso. E né? para encerrar, né, parabenizar o João pela iniciativa o regimento não sabia de ter aqui a Tribuna Livre. Para encerrar, eu gostaria de fazer aqui, um senhor de agulha, um cidadão, mandou uma mensagem para mim hoje, e eu achei até interessante, não foi em tom de ameaça, foi em tom de, olha, Misael, verifica essa questão que eu acho que não está legal. Acontecia aqui em Fernando isso, agora está acontecendo lá em Agulha, aqui em Fernando acho que parou de acontecer. O que acontece? O coletor de lixo, ele vai na frente amontoando o lixo, para que quem venha atrás já tenha o lixo amontoado em um determinado lugar, acho que para o caminhão não ficar parando de ponto em ponto. Isso ajuda o coletor de lixo. Mas o que não pode acontecer, esse amontoado de lixo não pode se dar muito tempo antes. Por quê? Se você faz muito tempo antes, você coloca lá, os cachorros vão lá e rasgam todos. Rasga tudo. E aí o coletor de lixo cata o que dá e vai embora e aquele lixo fica lá esparramado. Então eu tenho 2 sugestões para resolver esse problema. Então vamos lá, sugestões, não? O erro acontece. Tá bom, acontece, vamos achar a solução. Primeira solução, ou que se faça com um intervalo menor, ou que se aconteça do cachorro sujar, já leva uma pazinha e cata o lixo e coloca dentro do caminhão do lixo. Então, acho que aí, ó, pessoal, então fica aí o recado, depois amanhã eu vou falar com o prefeito, com o setor lá do almoxarifado, para resolver essa questão. Por quê? Porque está sujando o lixo, uma coisa simples. Olha, faça um pouco com mais brevidade, não faça tão rápido, não demore tanto tempo, perdão, que o cachorro vai lá e arrasca, e aí fica o lixo de banheiro, fica muito desconfortável no meio da rua. Então, das duas umas, ou que faça já logo ali em seguida, de uma maneira também que não prejudique os coletores, ou que se fizer a sujeira, leva a pazinha, cata, amontoa, já põe dentro do caminhão do lixo. Então é assim que a gente tem que trabalhar dentro da democracia. Senhor presidente, posso aproveitar que o senhor está aí na tribuna? Claro. Para fazer... Nós estávamos prevendo que iria terminar cedo a sessão, né? Acho que foi discorrendo aí os temas, se prolongou um pouco. Foi falado sobre as trocas das lâmpadas, vídeos divulgados na internet, questão dos postos de combustíveis, acho que foram levantadas algumas pautas interessantes, questão de corte de gastos, enfim. Outro assunto que talvez os senhores e senhoras não se lembraram, mas que ficou um tema um tanto quanto que comentado na cidade, foi a respeito da Festa do Peão. Certo. Que foi solta a publicação, né, foi publicado a questão do adiamento da festa, né, que seria realizada até então, final de abril, começo de maio, né, se não me falha a memória, e que muro, na verdade, só serve para cerca elétrica, eu acredito. E eu aqui deixo externado, na situação que a gente vê o município, quanto à questão dos atrasos do pagamento dos fornecedores, que estão sendo já tudo equalizado, como bem dito aí pelo senhor, tudo sendo esclarecido, mas as questões que vêm vindo de encontro com essas questões de contenção de gastos, esses cortes de combustível, de algumas outras questões, outros pontos que vêm sendo sempre estudados, transporte, os ônibus que vão ser agora cortados no meio do ano para os alunos das escolas, né, do ensino fundamental e ensino médio, e também das faculdades do ensino superior, mas que vão ter um auxílio, né, até onde a gente sabe, o ensino superior, os demais não. E eu acho que da sua opinião, pelo que comentado aqui já em outras ocasiões, eu acho que não dá para se falar desses cortes de gastos, esses cortes de custos, e falar de uma realização de festa de peão. Concordo. Então, muitas pessoas vêm questionar a gente quando vai ser feito ou quando não vai, quem que vai vir cantar, quem que não vai. Primeiramente, é muito interessante, importante a gente frisar o que o senhor acabou de dizer, a separação dos poderes, né, que não é da nossa iniciativa a realização ou não da festa do peão. No entanto, fica consignado aqui, eu acho que a nossa preocupação com a saúde
do financeiro da prefeitura, né? Para que não haja mais esses percalços de atraso, que o dinheiro seja mais bem aproveitado na política pública, como muito bem dito aqui pelo senhor. Então, eu acho que essa questão da realização da festa do peão é um tema que eu acho que pode ser adiado por muito e muito tempo, talvez para o ano que vem ou até para o outro, a fim de que as contas da prefeitura estejam totalmente no verde e totalmente saudáveis. Então, eu acho que, aproveitando esse ensejo dessa publicação que foi recorrente a esses dias aqui atrás, da gente tocar nesse ponto, vindo de encontro com a questão dos postos de combustível, com o corte dos serviços públicos das máquinas, dos caminhões de terras, do transporte de alunos. Então, eu acho muito pertinente a gente frisar essa questão também da festa do peão, tá? Vereador, eu acho que assim, tudo é prioridade, né? Não me cabe aqui como vereador dizer para o prefeito, autorizar o prefeito a fazer festa ou não fazer festa. Essa é uma Justo. decisão dele. Exatamente. Eu acho que para fazer festa tem que estar tudo em dia. Exatamente. Tem que estar com os fornecedores todo em dia, com as contas todas em dias, e que o recurso, né, seja um recurso realmente que não comprometa. Isso é uma decisão que ele vai tomar, mas eu entendo que não dá para você fazer corte de gastos e Fazer festas festa ao mesmo eu tempo que não concordo. cabem na mesma frase. Mas essa decisão cabe ao Justo. prefeito. Depende também da maneira como ele conseguiu o recurso, mas enfim, de toda maneira não passa uma mensagem positiva, Não né? fica legal. A mensagem parece que fala assim, não, o prefeito não quis fazer isso e quis fazer aquilo. Tá Então, cortando o bife na Isso. janta e tá indo na loja comprar roupa nova, né? Mais ou exatamente, menos isso. Exatamente, concordo plenamente. Se as contas estiverem todas saudadas, estiver sobrando e mudar a perspectiva, aí são situações diferentes, igual a gente imaginou o ano passado. Mas eram esses os esclarecimentos que eu gostaria de fazer. E o prefeito parece, eu comentei com ele que ele está analisando a questão dos gastos, até aqui um bastidor, para que se mantenha para os estudantes universitários o transporte. Ele está vendo a possibilidade, né, Excelente. de fazer a manutenção para os transportes, porque não tem faculdade no município, então que faça essa manutenção, mas ainda tudo, gente, é uma especulação que a gente vai ter que ver Sim. como as contas vão chegar e a disponibilidade financeira. Ou mesmo que seja feito um aporte, né, de um percentual de 50%, ou de 80%, ou de 100%, que seja, exatamente. que haja um auxílio. Até gostaria de dizer que tive, né, nessa conversa com o prefeito que eu tive lá na Escola Sofia, eu estimei para ele que a Câmara provavelmente vai ter um saldo positivo no final do ano de mais de R$300 mil, com o repasse do 10º. Até eu já falei para ele que nós tínhamos aí mais de R$100 mil disponíveis nesse momento, né, para a disponibilização da prefeitura, se fosse fazer o repasse, mas ele falou de um projeto interessante que a gente está estudando a viabilidade para que se faça em parceria com a Câmara Municipal, com um valor aí, eu acredito que mais de R$300 mil nós vamos ter de repasse, sem contar os encargos. Se somar encargos e rentabilidade de juros, vai passar aí para R$450 mil, eu acredito, a devolução do 10º desse ano. E aí, então, a gente pode, né, auxiliar a prefeitura em alguns pontos pontuais para, de maneira coerente, trabalhar em conjunto com o melhor e o bem-estar do nosso município. Eu gostaria de fazer aqui um convite agora para os empresários da nossa cidade e os agricultores, né? Amanhã, às 19 horas, deixa eu ver se é esse o horário que está aqui, às 19 horas, no Centro Cultural José Angélico, nós vamos receber a visita de representantes do Banco Sicredi. Inclusive, quero mencionar aqui que foram alguns ofícios que nós encaminhamos conjunto, o prefeito e eu, presidente da Câmara, até quem ficou responsável à época foi a Dânia. E nós fizemos esse ofício dizendo que nós tínhamos interesse que viesse um outro banco físico para Fernando Press, que saiu o Bradesco, nós ficamos só com o Banco do Brasil. Então, né, por várias tentativas e tudo mais, e o prefeito até disponibilizando um auxílio ou uma coisa ou mais, para que nós tenhamos esse atendimento aqui no município. Então, amanhã às 19 horas, lá no Centro Cultural José
Angélico. Angélico. Se os comerciantes, os agricultores, né, que puderem participar, ou a população em geral, será muito bem-vindo. E para demonstrar, eu acho que é até importante, João, demonstrar que nós temos interesse que esse banco venha se instalar aqui no município, porque são bancos que trabalham com taxas de juros, com um convênio no governo federal para pequenos agricultores, eles têm aí uma linha de crédito muito boa. Então, isso acaba tendo aí, trazendo para o município um enriquecimento nesse quesito para fomentar a nossa economia aqui. Então, fica aqui externado o convite para todos que puderem participar. Será importante às 19 horas amanhã, lá no antigo cinema, atual teatro. Então, nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a 7ª sessão ordinária de 2026, realizada nesse dia 11 de maio, e comunico que a próxima sessão ordinária será dia 25 de maio de 2026, às 19 horas. Eu vou fazer mais um pedido para vocês antes de encerrar. Eu gostaria que todo mundo... nós estamos fazendo as reuniões para estamos elaborando o novo regimento interno, e nós estamos tendo aqui uma discrepância, que um horário pode um, outro horário pode o outro não pode o outro. Se vocês puderem pôr no grupo qual o melhor horário que ficaria para cada um de vocês, eu vou tentar conciliar o horário que fica melhor para ter o maior número de vereadores presentes nessa nossa empreitada para fazer aqui o novo regimento. Eu, assim, tentei num dia, a gente adequou para o outro, depois adequou para o outro, então eu quero ver aquilo que vocês democraticamente escolherem que é melhor, eu posso qualquer dia. Então a gente vai seguir aí fazendo o nosso regimento. Já estamos no artigo 45? 45. Estamos no artigo 45. Nós temos quase 1/3 do regimento novo, já revisado ali, bonitinho, pronto para ser feito projeto de lei. Temos aqui acompanhamento também do jurídico da prefeitura, está muito legal. Agradeço a presença de todos, boa noite, muito obrigado por estarem aqui presente à noite nesta segunda-feira, 11 de maio. Pegar o horário à noite, senhor presidente, para fazer isso aí.